Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje celebramos a solenidade dos santos Pedro e Paulo, apóstolos, o dia do Papa, o dia de rezarmos uma vez mais pelo Santo Padre Papa, Leão XIV, que agora é o sucessor de Pedro, não o sucessor de seu predecessor, mas de Pedro, e que possamos hoje realmente entrar na dinâmica daquilo que São Pedro e São Paulo ensina para as nossas vidas, e que tantas vezes passa desapercebido ou nos esquecemos, não colocamos diante de nossos olhos, para vivermos melhor o Evangelho e a fé. Peço desculpas uma vez mais por não gravar por vídeo, mas espero o mais rápido possível voltarmos à gravação dos domingos em vídeo. Dito isso, escutemos o Evangelho de São Mateus, tendo em conta que a primeira e a segunda leitura ambas são do Novo Testamento, então são após Jesus e contam um pouco da trajetória dos apóstolos, após o fato de terem vivido com o Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A festa de hoje, por cair num domingo, tem também as primeiras vésperas. Seria ontem, o sábado. E o evangelho seria um outro, assim como a leitura seria uma outra. Só algum ponto, em especial um fato de uma das leituras, da leitura que falaria de Pedro, nós também meditaremos com a primeira leitura de hoje. Mas vejamos o evangelho. Já o meditamos há algum pouco tempo atrás. Então, não entraremos no mérito de muitas coisas que meditamos, mas sim na questão de Pedro e Jesus, de modo especial, mais do que os demais fatos narrados no Evangelho. Primeira coisa, nos coloquemos na cena daqueles que cercavam Jesus. Eles estão cercando Jesus, tocando, reconhecendo, sentindo o milagre, as graças que Jesus realiza pelo seu toque, tudo aquilo que acontece. Mas
ao perguntar Jesus aos seus discípulos quem estão dizendo que é ser o Filho do Homem, recordemos o que meditamos ainda esses dias atrás. Quem dizem ser o homem perfeito, ou seja, ele mesmo, o homem em perfeição, ele, as pessoas não reconhecem. Por quê? Estão julgando Jesus sem ter o juízo sobrenatural. Querem classificar o Senhor sem esse juízo. E isto é impossível. Assim como o mundo hoje quer ainda classificar Jesus de um modo naturalista, de um modo sem ter fé, devemos de recordar que não se pode conhecer Jesus sem a fé. A profissão de fé nele, reconhecer quem ele é, como Pedro o faz e devemos de fazer na igreja, para fazer esta profissão de fé, para reconhecer a Jesus, não se pode deixar condicionar da cultura, da sociedade, da pressão do ambiente. Como hoje ainda acontece, muitos querem dizer quem é Jesus sem a fé, sem ter intimidade com Deus, e não reconhecerão Jesus. Podem ter alguma mínima, e digo mínima porque é mínima mesmo, mínima noção de quem é nosso Senhor, mas não conhecerá. É necessário a intimidade com Ele, é necessário a fé. E vemos o como vão classificando Jesus. Não, olha, eu toquei ele, eu alcancei a cura. É Jeremias, é Elias, não é Elias, porque aquilo que realizou em mim, não, aquilo que diz é João Batista. Mas Pedro vai dizer, quando Jesus questiona, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai responder, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Então vemos que Pedro tem a revelação do juízo sobrenatural. Recordemos, Simão é filho de João, não é de Jonas. Por que aqui Jesus está chamando Simão então de Bar-Joná? Por que não está dizendo o nome, por assim dizer, correto do pai de Simão Pedro? Por um motivo. Ele é filho do profeta Jonas, no sentido espiritual. Ele terá que, como Jonas, fazer um caminho de conversão. E aqui muito nos diz. Há um livro chamado Três Vias e as Três Vias e as Três Conversões, de Garrigou-Lagrange, é um pequeno recorte de um livro maior, que mostra 3 conversões de São Pedro, até o ponto dele dar a vida por Jesus. E essa conversão, recordemos, o profeta Jonas não queria evangelizar Nínive. Não queria, não reconhecia essa vontade de Deus, apesar de Deus lhe dizer. E o fez. Teve que se converter. O Senhor teve que converter-lhe. A mesma coisa acontecerá com Pedro. E a mesma coisa com a igreja, no sentido de cada um de nós que a compomos. E nós, como temos vivido a nossa conversão? Vemos aqui que o Senhor Jesus escolheu a Pedro para dar as chaves da igreja, como vai seguir o texto. Mas também vai escolher, como vamos ver na segunda leitura, que vai falar de São Paulo, mas já estamos falando de ambos neste texto do Evangelho. Escolheu a Paulo. Escolheu a Pedro e a Paulo. 2 peças diferentes. Um pescador rude, sem estudo algum. O outro, um judeu refinado, com estudo, com cultura. 2 pessoas diversas. Os 2 foram chamados a uma conversão. E o que podemos ver daqui, então, dos 2? Desta diferença dos 2, que os 2 se entregam ao Senhor. Os 2 vivem esta unidade da igreja. E a unidade e a harmonia na diversidade. E não podemos confundir com uniformidade.
Vemos que nos primeiros tempos, em especial nos Atos dos Apóstolos, haviam discussões acaloradas sobre questões de fé, sobre questões de como viver, abandonando aquilo que era o judaísmo e seguindo aquilo que o Senhor Jesus queria. Mas Pedro, o que fazia, dava unidade da fé. Encontrava aquilo que o Senhor queria para a igreja, dando equilíbrio, confirmava a fé em Jesus e assim trazia esta harmonia na diversidade das pessoas. E assim também nós devemos de viver unidos na mesma fé, animados no mesmo amor, por Cristo e pelo Evangelho, mesmo que tenhamos algumas diferenças. Mas no essencial devemos de ser unidos na fé, iguais, porque a fé é uma, é a fé da igreja, não é a minha fé, não é aquilo que eu creio, é aquilo que o Senhor deixou, é aquilo que o Senhor me ensinou, e aquilo que Pedro confirmou ao longo de toda a história, também através dos seus sucessores. E nós temos assim vivido a nossa fé. Temos visto a diferença de Pedro e Paulo, e temos vivido também nós, seguindo ao Senhor, naquilo que é objetivamente igual, e no acessório, segundo aquilo que o Senhor coloca em nossas consciências. Vemos que as escolhas de Deus não coincidem com as nossas escolhas. Por quê? Como Jesus escolhe estes dois homens. Primeiro, Pedro. Pedro, o que fez? Poderia recordar de sua vida uma vergonha atrás da outra? Pediu a Jesus para caminhar sobre as águas e, quando se orgulhou de si mesmo, afundou. Depois, na pescaria, quando Jesus o conhece, até mesmo depois da ressurreição, fracassado. Ainda, vai no momento do Horto das Oliveiras, pega uma espada e corta a orelha de Malco. Depois trai ainda 3 vezes o mestre. E ainda o Senhor escolhe Pedro, como vemos no Evangelho de hoje, para ser esta pedra da igreja. Mas que escolha errada, humanamente falando, se nós olharmos somente com olhos humanos. Porque Pedro era outra coisa que não pedra. Era impulsivo, flutuante, débil. Mas Jesus quis que fosse ele a pedra da igreja, para recordar que é Deus que garante a solidez da missão e da fé da igreja, e não os homens. Não somos nós. Não é o nosso intelecto. Não é a nossa capacidade humana. Mas é Deus. É Deus que sustenta o Senhor. E por isso devemos de agradecer ao Senhor por se repetir esta profissão de fé, esta profissão de amor que encontramos no Evangelho de João. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, que se repete em cada papa. E Pedro, ainda em outro trecho do Evangelho, vai dizer: Senhor, deixamos tudo e te seguimos. O que nós receberemos em troca? Ainda não sabia tudo o que deveria deixar. Deixou sua pátria, sua família, os seus, o seu povo, a fé de Israel, para seguir o Senhor até a morte em Roma. Outro país, outra situação, uma prisão, sofrendo tudo por amor a Jesus. Vemos, já falarei de Paulo, mas vemos 2 temperamentos e uma única paixão nos dois: Jesus Cristo. 2 temperamentos diferentes, mas que amavam a mesma pessoa: Jesus Cristo e o seu Evangelho. Passemos ainda agora São Paulo, e depois veremos alguns outros aspectos que talvez eu tenha saltado das minhas anotações. São Paulo. Escolher São Paulo? São Paulo que perseguiu os cristãos? Colocar ele como discípulo, como apóstolo, para anunciar o evangelho? Mas nunca, humanamente, nunca colocaria. Por quê? Poderiam pensar, daqui a pouco ele vira todos aqueles que evangelizou contra nós. Então, a partir destas duas imagens, destes 2 apóstolos,
Por isso não devemos desanimar a respeito de ninguém, nem mesmo de nós. Por que não devemos desanimar? Porque todos podemos ser transformados. Acabei de dizer coisas humanas de Pedro e de Paulo, mas vejamos que por amor a Cristo, mesmo com temperamentos, formas tão diversas, ambos se deixaram transformar plenamente por Cristo. E a vida é um noviciado, é uma conversão até o último dia, até o último suspiro. Nós temos tido ânimo e continuado ânimo pelos outros, que ainda podem se converter e se salvar, e até mesmo por nós, que podemos ser transformados pela força da graça. Não podemos perder a esperança em relação aos outros, nem a nós próprios. Porque é pela graça de Deus que somos transformados se nos abrimos a ela. E recordemos, ao meditarmos o fato dos dois apóstolos, santos são aqueles que se arrependeram, mudaram, corrigiram suas vidas e viveram aquilo que o Senhor lhes pediu, e anunciaram o Evangelho com a boca e com a vida. E nós assim o temos feito. Vemos ainda mais. Os dois foram chamados a uma conversão. E muitas vezes temos sonhos muito humanos, mas muito pequenos. São Paulo, São Pedro, antes de passarem pelo encontro com o ressuscitado, olhemos São Paulo. Queria propagar a fé, mas seu sonho era muito pequeno, não era aquilo que Deus queria para ele. O sonho de Deus era muito maior. A mesma coisa para Pedro. Agora instaurarás o reino em Israel? Perguntam os discípulos. Sonho muito humano. E enquanto humano muito pequeno, a igreja se estendeu por toda a face da terra, graças aos apóstolos. Mas aquilo que sonhavam, sem compreender plenamente a vontade do Senhor, era muito pequeno, por mais que parecia grande. Nós também devemos de compreender isso em nossas vidas. O Senhor deve, então, de nos educar pouco a pouco. E por isso, dizia, o noviciado da fé dura toda a vida. Esse ensinamento, essa transformação para vivermos verdadeiramente a fé, dura a vida inteira, se nós permitimos que o Senhor nos eduque. Pedro teve que se converter. Paulo, o fervoroso fariseu, também. E o encontro com Cristo ressuscitado transformou a vida tanto de um quanto de outro. Recordemos, Paulo não conheceu Jesus, humanamente falando. Viu Jesus ressuscitado, mas não conheceu nosso Senhor enquanto ele estava com os apóstolos. E assim, ao encontrar o ressuscitado, ambos deixaram, pela fé no Cristo ressuscitado, a sua vida ser transformada, ser mudada completamente. Então a vida é um noviciado que faz compreender o que o Senhor quer de cada um de nós, o que o Senhor espera de nós, o que Ele nos confia como missão. E assim devemos de ver que, como ambos apóstolos tiveram uma missão que unem os dois, um pela espada, outro pela cruz, e a fé de Paulo e de Pedro são a mesma, sem inveja, sem ciúmes. Devemos de viver também nós na igreja. Infelizmente, como padre, vejo muitos ciúmes, inveja, mesquinharia entre os cristãos. É triste ver. Não nos alegramos com o outro. Por quê? Porque devemos de reconhecer que o Senhor quer falar através de cada um, na sua diversidade. Não, como disse, não devemos de ser uniformes. Cada um tem a sua personalidade. Aqui digo, quando falo diversidade, falo da personalidade, da pessoalidade, individualidade de cada um. O Senhor quer agir, quer falar, quer evangelizar. E nós temos nos alegrado com os nossos irmãos e irmãs? Ou temos sentido ciúmes, inveja, daquilo que o Senhor realiza no outro e não realiza em mim? Deixemos desta mesquinharia. Vivamos verdadeiramente a fé. E
Recordemos, desde o início, a Igreja une os dois apóstolos pelo martírio em Roma, como veremos agora através das leituras. Nós devemos de saber que na antiguidade, no dia de hoje, 29 de junho, era celebrada a festa dos fundadores da cidade de Roma, Rômulo e Remo. Mas a antiguidade cristã transformou este dia na solenidade dos autênticos fundadores da Roma eterna, da cidade eterna. Se bem que no início São Pedro se celebrava 29 de junho e São Paulo 30 de junho, mas no dia de um e de outro se rezava tanto por um quanto pelo outro. Os dois estavam unidos nas orações da Santa Missa. E, ainda mais, devemos de saber o que podemos e devemos seguir de seus exemplos. Mais umas coisas que esqueci de Pedro. Pedro, recordemos, negou Jesus 3 vezes. Em Lucas, Lucas nos mostra que Pedro se sentiu visto por dentro por Jesus, com um olhar de amizade ao negar pela 3ª vez. E só após negar Jesus, descobriu quem era verdadeiramente Jesus. E assim, por isso, chorou amargamente, porque viu que havia traído o seu Senhor, o seu amigo, o seu amado. E ao final do Evangelho, Jesus entrega as chaves da igreja a Pedro. Pedro, que acabara de professar a fé em Jesus, não porque conseguiu compreender com seu raciocínio lógico, com a sua capacidade intelectual, mas porque o Pai o revelou. É uma revelação do Pai o que Pedro conseguiu conceber. E assim a fé é dom de Deus e se manifesta em nós, e nem sempre conseguiremos colocar plenamente na linha da razão, do raciocínio, da interpretação. Então, Jesus vai dizer a Pedro: minha igreja, ou seja, minha comunidade. Jesus funda a sua comunidade, a sua igreja católica. E o poder do inferno, as forças do mal, não poderão derrotá-la. Confia, assim, o poder da interpretação, da revelação, da fé a Pedro e a seus sucessores. E também, mais uma coisa, o de acolher ou excluir as pessoas da comunidade cristã. Deu-lhe esse direito. Antes de escutarmos a leitura de hoje de São Pedro, a de ontem falava do paralítico, que São Pedro cura. E Pedro estende a mão e esse paralítico se levanta e volta a caminhar. E o que tem de simbolismo ali enquanto igreja? O paralítico simboliza a humanidade. Pedro, a igreja, como o sol. E então, ao estender a mão à humanidade, a humanidade volta a caminhar quando ela estende a mão a Pedro, a igreja. A humanidade, distante da fé, distante do Cristo, não consegue caminhar. Continua paralítica. Não pode dar seus passos, a não ser que estenda a mão à fé em Cristo. É belíssimo aquilo que os santos nos ensinam, os textos sagrados nos ensinam. Então, vamos à primeira leitura. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns dos membros da igreja para torturá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Aqui, o rei Herodes é neto de Herodes o Grande. Havia sido enviado para viver com os grandes do Império Romano, para ter uma grande cultura e um grande poder. E era, assim, muito capaz de governo. Era grande amigo de Calígula. Queria ser reconhecido e amado, apesar de ser muito mau, pelo povo de Israel. E mandou matar Tiago, e vendo que isso agradava os judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Sabemos o que ele queria fazer com Pedro. Depois de prender Pedro, Herodes colocou na prisão.
guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. O que vemos aqui? 2 coisas. Pedro é tranquilo. Pedro não tem medo. Fez tudo para enfrentar o mal. Porém, quando chegou ao final da luta contra o mal, vendo que não tem mais o que ser feito, ele se firma. Por quê? Porque não devemos escutar a lógica deste mundo e praticar o mal, como ele havia cortado a orelha de Malco, justamente no Getsemane. Pedro está tranquilo, confia em Deus. E a igreja, que como vimos, ainda traumatizada pela morte de Tiago, o que faz? A comunidade reza por Pedro, está ao lado dele, presente ao seu lado com suas orações, se mostra ali ao seu lado, rezando com profundidade, com grande amor, incluso para que Pedro saiba amar a quem está fazendo o mal. Belíssima oração da comunidade cristã. Não só reza para que Pedro possa sair da onde está, que provavelmente rezavam, mas que, se não é a vontade de Deus, que ele suporte todo o mal que está passando e ame seus inimigos como Cristo amou. E nós rezamos assim também, por nós e pelos demais? Enquanto continuemos a leitura, Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça as tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. O que vemos aqui? Na oração do povo, na oração e na tranquilidade de Pedro, confiando sua vida nas mãos do Senhor, o Senhor não o abandonou. O Senhor interviu a favor do seu apóstolo naquele momento. Era momento que o Senhor tinha e queria intervir. Devemos de ver que o Senhor libertou de tantas coisas. E, entre elas, Pedro, livre, agora se torna mensageiro da liberdade. Mas ainda outra coisa que devemos de ver. Quem quer ser discípulo de Cristo deve estar preparado para o sofrimento como Pedro esteve. Suportou tudo por Cristo. Suportou a prisão. Sabia que a morte, mais cedo ou mais tarde, lhe esperava. E assim, Pedro foi livre agora dessa situação. Como também Paulo. Veremos Paulo na segunda leitura, mas algo que já devemos de meditar dos dois agora. Ambos foram libertos de tantas situações difíceis e de morte. Paulo de naufrágio, perseguição, açoites, ali não morreu, não lhe aconteceu nada. Porém, o Senhor não os livrou de Nero. O Senhor os livrou de tantas coisas, mas não do imperador Nero. Ali era o momento de testemunhar a fé com as suas vidas. E o que isso tem a dizer para nós? Irmãos e irmãs, se rezamos, confiamos em Deus, abandonamos nossas vidas em muitas situações, em algumas situações difíceis, o Senhor permite que passemos por elas, devemos de compreender que necessitávamos passar. Não que o Senhor não quis nos livrar, mas era o momento de nós darmos testemunhos da nossa fé. E temos esta confiança, esta tranquilidade como Pedro e Paulo? Ou diante de situações adversas e difíceis,
não olhamos para trás e vemos que o Senhor nos livrou de tantas outras e achamos que o Senhor tem que nos livrar de todas as situações, nos esquecendo que em alguns momentos deveremos de passar por situações para dar testemunho da fé, como Pedro e Paulo? Passemos brevemente pelo Salmo. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. E realmente, o Senhor Deus livrou Pedro e Paulo de todos os temores, assim como todos os santos. E qual foi o maior temor que foram livres e que nós também necessitamos ser livres? Nos libertar do medo de dar a nossa vida por Cristo, como libertou a cada um deles. E nós temos sido livres deste grande temor de dar a nossa vida por Cristo, de morrer por Ele, pelo seu Evangelho? E diz o Salmo: comigo engrandecer ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Parece contraditório. Humanamente, sim. Mas não é. O Senhor realmente, se olhamos a vida dos dois apóstolos, os dois louvaram, engrandeceram o nome do Senhor. Todas as vezes que o buscaram com fidelidade, com afinco, com total entrega, eles foram ouvidos pelo Senhor e foram livres de todos os temores e, como dissemos, da morte. No momento oportuno, entregaram sua vida por amor a Jesus e pela fé. Assim também nós devemos de aprender dos apóstolos Pedro e Paulo a entregar a nossa vida pelo Evangelho, por Cristo, pela nossa salvação. E por fim, a segunda leitura nos diz, da carta de São Paulo a Timóteo: caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Aqui São Paulo está falando da libação. A libação que consistia em oferecer vinho no altar dos deuses. Mas ele não vai oferecer vinho. Ele está dizendo que a sua vida vai ser oferecida em libação. Ou seja, a sua vida vai ser entregue totalmente para Deus, derramada no altar de Deus com o derramamento do seu sangue. Belíssima imagem que coloca São Paulo. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. E agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele me fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vemos aqui de São Paulo ainda mais. Ele está satisfeito. Satisfeito de ter vivido uma vida totalmente entregue para Jesus e pelo Evangelho. Fala da sua partida não como uma morte, mas como uma viagem, rumo ao porto seguro que é a glória dos céus, encontrando com Cristo que lá já o espera. Então, satisfeito de ter sacrificado sua vida na corrida para completar essa corrida, para ganhar o prêmio eterno, a vida gloriosa com Cristo, a vida em Deus, agora somente espera esta coroa, a coroa que receberá cada um que vive coerente com o Evangelho, que tem uma vida completamente coerente com o Evangelho de Cristo. E vemos que sua vida foi totalmente oferecida à disposição de Cristo, à sua vontade, para anunciar a integridade da fé. Também nós temos feito o mesmo, crescendo a cada momento neste anúncio como São Paulo e São Pedro? Vejamos ainda que São Paulo combateu pelo bem, pela boa notícia do Evangelho. Recebeu, assim, a revelação do Pai, como São Pedro havia recebido. Ambos eram livres de todo medo e morreram por amor. Não morreram de medo, morreram por amor. E, ainda mais,
devemos, a partir disso, vendo os dois, a situação de Pedro e de Paulo, que também nós devemos de nos voltar para a fé, abandonando as superficialidades que dizemos viver da fé. Não podemos viver de forma superficial. Não podemos viver assim a nossa fé de uma forma que não é profunda, não transforma a nossa vida, não desenvolve o nosso coração. Nós devemos de recordar que a fé é dom de Deus que se desenvolve no coração. Então, por isso, é necessário ter essa intimidade com o Senhor, uma vida de oração, uma vida de busca. Não se conseguirá explicar totalmente pela razão a fé, porque ela é como o amor. O amor nós podemos explicar com palavras até um certo limite, mas não conseguimos explicar com a razão certas atitudes do amor. Alguém que vê uma situação difícil do seu filho, seu esposo, sua filha, sua esposa, e ali faz uma coisa que salva a vida do outro e que até certo limite você sabe explicar, mas o porquê a pessoa fez aquilo naquele momento você não consegue. É o que ainda meditávamos estes dias atrás. É o sentir esta chama, justamente na festa do Sagrado Coração de Jesus. Sentir este calor do Evangelho, que nós não conseguimos explicar, porque é experiência com uma pessoa. Então, a fé é razão? Sim, ela tem que ter a sua racionalidade, a sua experiência racional, mas ela não é somente isso. Ela é muito mais que isso. E assim, Pedro e Paulo nos mostram que verdadeiramente também nós devemos de fazer este percurso, este caminho. Porque vivendo uma vida totalmente entregue ao Evangelho, totalmente em união com Cristo, conhecendo e abandonando nossas vidas nas mãos de Deus, nós também receberemos a coroa da glória que nos espera nos céus, se a nossa vida também for coerente com o Evangelho, com a santidade que Deus nos pede. Não basta falar de Deus, eu tenho que falar com Deus. Ambas coisas devem de caminhar juntas. Caso contrário, podemos e corremos o risco de perder a salvação. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais reconhecer o Senhor que nos chama ao seu discipulado, a segui-lo, e assim, escutando sua voz verdadeiramente, nos deixando tocar pelo encontro com Ele na sua palavra, nos sacramentos, possamos deixar que o Senhor transforme a nossa vida, convertendo nossa mente, nossos corações, nosso modo de agir e de viver, para que, vivendo cada vez mais em união e intimidade com Ele, na santidade, possamos ser libertos também nós de tudo aquilo que não vem de Deus, em especial do medo da morte de entregar a nossa vida por Cristo e pelo Evangelho, e assim, entregando nossa vida inteiramente a Ele, um dia possamos merecer a glória dos céus com Pedro e Paulo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo aquilo que vos pertence, também em especial pela intercessão de São Pedro e São Paulo, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.